Oi, pessoal. Oi. Oi, oi, oi. Oi. Bom dia. Oi, Vicky, tudo bem? Oi, oi. Tomás, Maitê. Bom dia, tudo bom? Oi, gente. Olha, a Diana já entrou. Daiana já entrou. Vou colocar ela aqui com a gente. Oi, Olá, Daiana, tudo bom? bom dia, Bom tudo dia. bom? Bom te ver. Bom te É, ver também. o pessoal tá entrando aqui na live. Vamos esperar um pouquinho para a gente começar. Vamos. Mas antes de mais nada, queria super te agradecer por estar participando dessa live com a gente, falando de um tema que é tão importante. Eu falei dessa live para toda a minha família, para todos os meus amigos. Acho que a gente está vivendo um momento inédito, né? E a gente está tendo que aprender como lidar com ele. Nossa, mas tá um verde tão bonito atrás de você. Pois é, eu escapei aqui, eu saí da frente para ver melhor. Ai, que delícia. Como aqui, eu tô super feliz de participar dessa live também, né? Sendo professora da casa, fiquei super feliz de um convite, de falar um tema que eu venho praticando e poder também compartilhar com outras pessoas. Eu vim a Petrópolis no final de semana, vi eu, meu marido e minha filha, e eu nunca mais voltei para o Rio, eu tô aqui até Ai, que hoje. bom. Fique aí, fique aí. Pois Nossa, é, que aí eu fui na ótimo. casa da minha mãe, que tem jardim. E é ótimo, porque aí a Maia consegue pelo menos respirar um ar fresco do apartamento do Rio de Janeiro. A gente vai ficar num confinamento bem mais percebido, digamos A assim. natureza ajuda tanto, né? Depois a gente vai Ajuda falar muito. sobre todas essas estratégias. Mas o pessoal já está entrando, acho que a gente já pode começar. Então, queria de novo te agradecer por estar participando dessa live. Você que tem tanta experiência, né, com essa questão de gestão de conflito. Então, a Daiana é nossa professora no New Law, ela dá aula na nossa disciplina, nossa primeira disciplina, que é a disciplina de negociação. Ela fala sobre comunicação não violenta, dá aula sobre como lidar com as emoções, comunicação, expressão corporal e gestão de conflitos. A Daiana ela tem uma história muito interessante. Eu vou te pedir para contar um pouco dessa história, esse negócio de você ter morado no Japão, de você ter trabalhado no Complexo do Alemão, de você ter trabalhado na Tailândia também. Falar um pouco para a gente sobre isso, sobre a sua história, então se apresentar. Eu acho que eu não Tá. conseguiria fazer isso tão bem quanto você, porque é muita coisa, né? E falar para a gente um pouco sobre esse campo, porque a gente fala sobre gestão de crise, gestão de conflito, e as pessoas não conseguem entender muito esse campo como um campo científico. Então, do que a gente trata quando a gente está falando sobre isso, né? Então, conta pra gente um pouquinho, Daiana. Então, vamos lá, gente. Bom dia aí para todo mundo. Estou super feliz de estar aqui. Obrigada novamente. Eu trabalho na área de gestão de conflitos e prevenção de violência armada há 10 anos, no Complexo da Maré, junto a grandes organizações com metodologias específicas para isso, geralmente na área de treinamento e implementação da metodologia em campo. Então, ao longo da Uhum. minha trajetória de construção da minha carreira, eu já morei no Japão, na verdade, 4 anos da minha vida, 3 quando eu era pequitita, e depois eu voltei fazendo um intercâmbio. Pude fazer uma especialização também na Tailândia sobre estudos da paz e gestão de conflitos, entre Uhum. outras inúmeras formações acadêmicas que me colocaram no lugar onde eu estou hoje. E o curioso de morar no Oriente, principalmente no Japão, é que a consciência que eles têm de grupo é muito diferente da consciência de coletividade que a gente tem aqui. Enquanto no Japão, quando teve a tsunami, que era um cenário de tragédia, eles se organizavam em filas para receber os alimentos, não pegavam mais de 3 unidades. Aqui no Ocidente, a gente vê um outro modus operandi do que seria o entendimento dessa natureza humana, que gera um caos muito maior. Então, até quando a gente fala de gestão da crise, essa consciência do povo, essa consciência que está muito relacionada com a nossa cultura, também tem um papel e um impacto muito importante, né? Uma outra coisa que eu queria trazer é, trabalhando no Complexo da Maré com prevenção de violência, eu já me expus a muitas situações onde eu fiquei com muito medo de morrer, onde eu me deparei com muitas incertezas, onde eu via helicópteros sobrevoando com as armas apontando para baixo e não sabia onde me esconder. Eu já dei de cara com um caveirão, que é aquele, né, aquela estrutura da polícia militar quando faz as operações. Eu já tive que me refugiar em loja, enfim. Estou dizendo isso porque tanto eu
quanto todos os moradores e pessoas que trabalham com questões humanitárias sofrem essa pressão da incerteza. Você não sabe o que vai acontecer naquele cenário, do medo, e a gente precisa estar o tempo inteiro trabalhando com isso. Quando a gente trabalha em situações dessa, até às vezes acontecem chacinas, e eu preciso, então, acolher esse grupo que acabou de viver uma situação de trauma e estresse. Então, eu tenho experiência de lidar com esses tipos de emoções difíceis em tempos de crise, para conseguir trazer, tentar trazer de volta para um centramento para a vida seguir. Tá? Entendi. Então, quando a gente fala de gestão de emoções hoje, está um pouco relacionado com isso. Entendi. E vamos começar, então, mais diretamente o nosso assunto. Você acha que é mais interessante a gente começar falando sobre essas dificuldades que a gente está vivendo, sob a perspectiva individual ou coletiva? Você prefere começar por onde? Prefiro começar com o individual, porque a nossa ação no coletivo, ela perpassa o nosso interior. Então, quanto mais equilíbrio interno você tem, mais discernimento você tem sobre quais ações você vai fazer no coletivo. Se você está totalmente loucona aqui, você não consegue, e suas ações certamente não vão contribuir. Então, Posso começar? Você quer Pode, perguntar claro. Não, pode começar, depois eu falo. Uma coisa que é importante a gente saber, até para a neurociência, lá atrás, na construção do nosso cérebro primitivo, é muito difícil a gente viver num modo de incerteza. O nosso cérebro, ele quer ter certeza de alguma coisa. É muito mais na nossa zona de conforto é ter certeza. A incerteza nos desestabiliza. Então, quando eu vou para um lado da negação, eu tenho certeza que nada vai acontecer. Essa doença não existe, isso não vai me afetar, essas pessoas estão exageradas, porque é certeza de que nada existe. Isso é uma espécie de proteção. É o meu cérebro querendo me proteger do medo que é encarar a incerteza. O risco disso para a sociedade se eu acho que não é sério demais, eu não vou fazer um isolamento social, talvez eu não tome as medidas preventivas necessárias e eu posso acabar contaminando pessoas que estão no grupo de risco. O outro extremo da certeza eu tenho certeza que o mundo vai acabar, vai todo mundo morrer de fome, não tem comida para todo mundo, eu vou no mercado, eu acabo com todas as prateleiras, faço armazenamento durante um ano e as pessoas que são pobres, que não têm como armazenar comida, vão chegar no mercado e vai estar tudo esvaziado. Então, o extremo oposto da certeza do fim do mundo, da calamidade total, ela também traz impactos negativos para o coletivo de forma geral. Então, quando a gente trabalha a gestão das emoções, a gente está querendo sair desses extremos e trabalhar no enfrentamento do medo. Então, o que mais nos afeta hoje em dia, pelo que eu converso com as pessoas e de outros grupos que eu conversei, é medo, angústia, ansiedade. São esses e eu três acho que assim, são sentimentos que eles vêm de maneira muito rápida. Se a gente pensar, se eu pensar em mim mesma na segunda-feira, eu estava super tranquila, fui na academia. Assim, eu tinha receio pelas outras pessoas, pela minha família, pelas pessoas que estavam no grupo de risco, mas eu mesma estava tranquila e a vida seguia de uma maneira relativamente normal. De lá até essa sexta-feira, tudo mudou, né? É uma mudança, e é uma mudança muito brusca em todos os lugares. Então é muito difícil a gente se acostumar com esse novo momento, né? Eu não sei nem se as pessoas que passaram pelas guerras mundiais, se elas tiveram que se adaptar e lidar com esses desafios da maneira como a gente está tendo que lidar, pela velocidade que essa situação se instalou, né? Não, e o mundo inteiro, né? É um mundo, literalmente, é um mundo inteiro paralisado e agindo também de forma coletiva para conter esse vírus. E o medo, ele é inerente à natureza humana. Não tem problema você sentir medo. E, aliás, é importante, na verdade, você ter consciência desse medo. Então, quando a gente trabalha em gestão de emoção, o medo, ele tem uma sensação, ele tem imagem e tem pensamentos. Você precisa observar isso. Sentir, primeiro você sente no corpo, né? Tipo, caraca, deu medo, tô sentindo uma coisa aqui. Aí vem imagens na sua cabeça. Vem imagens, os mercados estão vazios, minha conta bancária está vazia, eu sou autônoma, não sei se eu vou ter dinheiro, meus avós vão morrer para doença. Então, observa quais são essas imagens que vêm na sua cabeça, as sensações que estão acontecendo no seu corpo e esses pensamentos que estão vindo. Isso ajuda você a encarar o medo de frente. Porque se você nega o medo, é um extremo. Se você é dominada pelo medo, é outro extremo. Então, você observa, caraca, olha só, eu estou aqui sentindo medo, estou olhando isso, respirou.
A respiração, a gente quando está com medo, nossa respiração ela fica mais ofegante. Então, ao longo do dia, vocês podem perceber que seu corpo ele começa a ficar um pouco mais tenso, mesmo assim, o dia inteiro. E sua respiração, ela fica mais ofegante. Então, é importante parar e respirar fundo várias vezes. Vocês vão perceber que só de respirar fundo, a gente reoxigena o cérebro e ajuda a eliminar as toxinas relacionadas ao estresse, cortisol, enfim. Então, como uma se a das gente coisas de estivesse gestão de se organizando. emoção, isso. Uma Como das se a gente estivesse se coisas organizando de fora para dentro, né? Então, parece, muitas coisas que eu vou falar aqui, elas são muito clichês no sentido que, teoricamente, a maioria das pessoas sabem. Só que as pessoas não fazem. Então, agora é o momento de colocar essa teoria que, mindfulness, meditação, contato com a natureza, exercício. Gente, isso é real. Vai fazer exercício, tem um quartinho pequenininho na sua casa, tem um tapetinho de yoga. Vai pular, fazer polichinelo, fazer flexão. Tem um monte de vídeo no YouTube aí de exercícios funcionais. Isso vai te ajudar a ter um equilíbrio emocional. Porque libera, né? Exercício e movimentar o corpo é fundamental. Então, gestão de emoções, pode falar. É como se a gente tivesse que reorganizar a nossa rotina para esse novo momento, né? Uma rotina também daria segurança nesse momento. Quando você acorda e já fala, olha, quando eu acordar eu vou fazer algumas respirações, ou eu vou ler alguma mensagem motivacional, ou eu vou fazer uma oração, ou eu vou, sei lá, tomar um banho com sabonete que eu gosto. Pequenas coisas assim, mas que você sabe que vão acontecer ao longo do seu dia. Isso também te ancora de alguma forma. Com certeza, traz uma mínima de uma previsibilidade dentro dessa rotina num ambiente maior de incerteza. Eu estava até vendo uma live ontem com a Monja Coen, né? Que ela é maravilhosa. E eu indico que vocês sigam a Monja Coen e pesquisem sobre mindfulness. Mindfulness é uma meditação que fala sobre o estado de presença. O estado de presença é o que tira a gente desses pensamentos obsessivos de ansiedade. Tem muita coisa que a gente chama de pensamentos intrusivos, principalmente em pessoas que já sofreram algum tipo de trauma. Então, pessoas que já tiveram internada, que já tiveram alguma doença. O medo delas é muito mais real porque já foi vivenciado no corpo. Então, é mais comum que essas pessoas tenham pensamentos intrusivos, que falam, você vai voltar para lá, você vai ficar entubada de novo, você vai. Então, é muito mais difícil lidar com isso. Então, a meditação mindfulness ou outra que você quiser, ela realmente te ajuda a trazer de volta esse centramento e sair desse estado de angústia. Quando eu tive o meu primeiro contato com essa ideia de mindfulness quando a gente estava em Harvard e meio que a faculdade, ela criou um programa, né? Porque os alunos eles tinham que lidar com muita pressão, com aquela pressão de estudo, aquele ambiente super competitivo. E aí eles criaram realmente um programa e você parava 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite, fazia 5 respirações naquele esquema de inspira o ar, 4 segundos, expira o ar, 4 segundos com o pulmão vazio, e isso realmente ajudava a te ancorar e a te acalmar mesmo, né? Foi uma política deles para todo mundo. E já existem tantas comprovações científicas. Antes de fazer a live, eu conversei com uma amiga minha, ela é pós-PhD em Mindfulness, é pesquisadora, assim, estava até na Tailândia agora fazendo uma pesquisa, e ela mandou um artigo dizendo sobre a aplicação de Mindfulness em relação ao tratamento das pessoas com muito medo do coronavírus, e é exatamente isso. Quando eu fiz minha especialização na Tailândia, uma das primeiras aulas era a questão de autocuidado, de meditação, de autoconhecimento. Então, esse momento que a gente para aquelas pessoas que já vêm trabalhando no autoconhecimento, é o momento de colocar em prática, ou em prova, ou em teste. E para as pessoas que não estavam fazendo isso, começar a fazer. Até porque, eu acho que a outra questão também que a gente esbarra é que as relações agora elas estão muito mais próximas, às vezes, com pessoas, mesmo com mãe, com pai, com marido, com mulher, que estão trabalhando. Agora está todo mundo no mesmo ambiente o tempo inteiro. Então, isso também chega uma hora que você fica, às vezes, pelo amor de Deus, eu preciso do meu espaço sem ninguém. E nem sempre é possível, né? Eu estava vendo até as pessoas falando sobre as duas dificuldades, né? Para quem mora sozinho, a dificuldade de ficar sozinho o tempo todo, não poder sair, não poder encontrar outras pessoas. E para quem mora com alguém, a dificuldade dessa convivência, que vai passar a ser uma convivência de 100% do tempo, com o fator de estresse, que é a ameaça da doença, né? Esse monstro que fica rondando aí, a televisão. Para muita gente a necessidade de trabalhar dos filhos ao mesmo tempo, e como é que você gerencia esse tipo de situação. Fala pra gente um pouquinho sobre como você está fazendo. A Daiana ela já falou, ela tem a Maia,
que é uma bebezinha de 1 ano e pouco. Isso. E também você trabalha ativamente, né, o tempo todo. Como é que você lida com essa situação? Como é que você está lidando aí nesses últimos dias com a necessidade de compatibilizar as atenções que uma criança tão pequena demanda, né? Demanda quase uma atenção permanente com a necessidade do seu trabalho. Enfim, fala pra gente um pouquinho sobre É isso. desafiador. É bastante desafiador. Aqui na casa da minha mãe tem meus 2 avós que são bem velhinhos, que são né, grupo de risco, minha mãe, meu marido, a Maia pequenininha, eu e os cuidadores da casa. Então, são pessoas que vão fora de casa e voltam porque meus avós não podem ficar sem os cuidadores. Então, uma coisa muito importante na comunicação não violenta é a gente expressar o que a gente está sentindo, o que a gente precisa nesse momento e fazer acordos. Então, eu acordo de manhã, eu chamo meu marido e minha mãe, que são essa convivência mais assim, direto, e falo, gente, como é que vai ser o seu dia hoje? O que tem de muito importante no seu dia que não é negociável? O que tem no meu? O que tem no seu? Então, no meu, por exemplo, eu tenho uma live às 11 da manhã e eu tenho depois um grupo de apoio que eu organizei às 7h30 da noite. Então, esses 2 horários eu preciso que alguém esteja com a Maia. E na vida do Eduardo, eu também tenho um call com fulano, beleza. Então, a gente tem que sentar junto dia a dia e planejar o que está acontecendo. Outro dia eu estava toda dura do pescoço. Falei, gente, eu não consigo carregar a Maia no colo hoje, porque eu estou ferrada do pescoço. Então a gente vai, estou cansada, estou sobrecarregada, preciso de apoio exatamente para ficar com a Maia. Então a minha mãe vai dizer, não posso, hoje tem que cuidar dos seus avós, eu tenho que... Então é importante colocar na mesa o que cada um precisa, como cada um se sente, para que no coletivo as decisões das ações sejam tomadas junto. Porque às vezes que eu não fiz isso, conflitou. Entendi. Conflitou e a gente falou, então vamos fazer diferente. Vamos aproveitar que o pessoal está entrando e até falar, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, ou se vocês quiserem trazer a situação de vocês para a Dayana, eu acho que a gente trabalha bem com essa questão de exemplos, né? São exemplos muito concretos, as pessoas estão enfrentando dificuldades específicas. E eu vi que quem está na nossa live é uma grande amiga minha, Paula, que é casada com um grande amigo meu, que é o Beron. Ele é defensor lá no Ceará e ele estava com suspeita, fez o teste. Eles estão esperando o resultado e aí eles estão em casa, os dois. Ele está isolado num quarto, ela está isolada no outro. E aí fica essa situação. O que você fala para quem está assim, né? Que tem que conviver com esse nível de estresse. Tem uma pessoa que você ama que tem que ficar isolada e você também. Você fica com medo pela pessoa, com medo por você. Essa situação de incerteza, a gente sabe que os testes ainda estão sendo feitos, mas eles já estão acabando e parece, eu ouvi dizer que a orientação clínica daqui para frente seria só testar mesmo quando você fosse ter a necessidade de mudar o tratamento, né? Então, a nossa perspectiva breve é dos testes acabarem, a gente só testar quando tiver que fazer alguma coisa. Quando tiver com muita tosse ou dor no peito, né? Alguma coisa assim. Então, gente, é uma situação que a gente tem que saber lidar com desconforto. Porque eu tô com medo que o meu marido possa ter o coronavírus. Se ele tiver, possivelmente eu também tenho, porque o risco de contágio é muito grande. Então, se você não tem, você está em isolamento social, você está fazendo todas as medidas para se proteger e para proteger também as outras pessoas. Você está fazendo o que é possível. Começa a se isolar das inúmeras informações. Todos os grupos de WhatsApp que você entra é bombardeado de artigos, de vídeo, de áudios bizarros, de milhões de coisas. Então, escolhe uma fonte segura, alguém que você confia, segue lá a World Health Organization e vai lá de 2 em 2 dias e vê a situação. Esse excesso de informação gera muito estresse. Você fica toda hora, o seu pensamento roda nisso. Então, você tem que buscar esse tempo que você está tendo em casa e fazer alguma coisa que te traga algum prazer. Lê um livro que você gosta, você vê um filme, conversa com amigos que moram fora, que geralmente você não tem tempo de conversar. Tenta trazer alguma coisa que seja viável dentro da sua realidade. Tenta sair do loop, porque quanto mais informação, mais pensamento intrusivo e mais ansiedade. E tenta meditar todos os dias. É enfrentar o medo e enfrentar a incerteza, sabe? Eu acho que agora você deu um conselho que é super importante. Acho que a gente precisa bater nele um pouco mais pela relevância, porque eu também vi muita gente falando isso, assim, de você tomar muito cuidado com as informações. Primeiro que tem muita fake news, primeira coisa, mas também porque esse excesso de informação sobre a doença, ele faz mal pra gente. Ok que a gente precisa se informar,
A gente precisa saber o que está acontecendo. Mas é o que você falou, uma vez por dia ou a cada 2 dias você se informa. Fora isso, saia desse loop. A Dulce, que também é uma grande amiga minha, ela é esposa do Bruno Barata, que é do New York, acho que você conhece o Bruno. A gente estava conversando hoje de manhã e ela me falou, Isabela, eu recebi essa mensagem ontem de uma amiga minha que é médica. Poxa, eu não consegui dormir. E isso está acontecendo muito, né? As pessoas ficam com receio pelos pais, pelos filhos, por si próprio, por todo mundo, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a doença, porque a gente não sabe o que vai acontecer em decorrência da doença, porque já está tudo fechado, já está tudo acabando, o comércio, a economia, o investimento, o emprego. Daqui a pouco a gente não consegue mais sair na rua, porque ninguém está saindo na rua, então está ficando perigoso demais. Então, se a gente não para esse ciclo, a gente vai numa bola de neve de preocupação. E assim, eu posso falar por mim, né? Quando eu acordo de manhã e eu penso no meu dia, eu fico ok, porque eu gosto dessa rotina até, né? Você fica em casa, de repente desce, toma um solzinho embaixo do prédio sem sair, toma um suco, cuida das plantas, beleza. Mas quando eu boto e penso, poxa, meu aniversário é daqui a um mês, será que eu vou conseguir comemorar? Será que eu vou conseguir ficar em casa por mais 30 dias? Desse jeito... Quando a gente começa a olhar muito longe, ou quando a gente começa a olhar para muita coisa, parece que é uma avalanche, né? Parece que a gente não vai dar conta. E o nome disso é um medo imaginário, né? É uma situação real agora e que o nosso cérebro, nesse estado de medo, ele começa a manifestar situações que não existem. Você não sabe se no seu aniversário você vai estar sozinha, mas a perspectiva de estar sozinha, em isolamento do seu aniversário, te traz dor e tristeza, porque não é o que você quer. Só que isso ainda não se materializou. Então, quando nossa mente imagina uma situação, a gente sente como se ela fosse real. É verdade. E assim, pode falar. Não, pode concluir. Depois eu vou voltar para uma coisa que a Maite falou. Eu ia dar só um exemplo muito real, que quando eu era criança, eu queria assustar a minha irmã. A minha irmã sempre foi super corajosa. Aí eu falei, Priscila, quando você estiver dormindo, vai sair uma mão preta fantasmagórica debaixo da cama e vai te puxar. Aí ela, coisa ridícula. Eu fiquei anos com medo da mão preta que eu inventei na minha cabeça. Pra mim, ela ficou tão real e tão tangível, entendeu? Então, tô trazendo esse exemplo porque a gente faz isso. Deixa de ser uma mão preta, mas chega a ser o mercado vazio. Eu vou estar isolada para sempre, eu não vou ter dinheiro. A gente não sabe. Então, se tem medidas possíveis que você pode tomar para consertar uma situação, faça isso. Se não tem, aceita, respira e medita. Não há o que fazer. Depois eu quero até falar um pouco sobre a sua irmã, que ela está fazendo um trabalho muito interessante nessa época de corona. Mas eu queria voltar num comentário que a Maite fez aqui. Ela disse assim, o medo é se desconectar e perder uma informação importante e comer bola. Preciso estar alerta para saber a hora certa para tomar providência. E aí, o que eu diria para ela, sem ter nenhuma bagagem para isso, mas o que eu diria é, gente, se aparecer alguma informação importante, você vai saber. Ela vai chegar até você, né? Eles vão dizer em todos os lugares, você vai saber. Não vai acontecer nada que a gente precise agir agora para não morrer em 15 segundos, ou em 1 minuto, ou em um dia. Então, cuidado com o mal que você está fazendo para si próprio, por essa busca incessante de informações que poderiam hipoteticamente te ajudar no momento que a gente não tem muita solução para o problema, porque essa busca e esse mal-estar contínuo pode, inclusive, derrubar a sua imunidade, né? Você pode ficar mais vulnerável não só a isso, como a outras coisas. Exatamente. O excesso de ansiedade, na verdade, você está sendo contraproducente para a sua intenção de se manter saudável. Então, eu já comecei a não... Eu vejo que tem mensagem no grupo, mas eu não entro, não clico, não nada. Eu já escolhi minha fonte, que é minha irmã, justamente por causa do trabalho dela, e sigo ali e não fico vendo sempre. Se sair uma informação importante ontem e eu souber amanhã, isso não vai fazer grande diferença, porque eu estou isolado na minha casa anyway. A Maite, ela continua aqui. Fico com medo de não conseguir comprar comida. Moro numa casa com 9 pessoas, incluindo idosos de 96 anos. Acho que tem muita razão para preocupação concreta, mas também tem muito pouco que a gente possa fazer, né? E aí, quando tem pouco que a gente possa fazer, aí a gente cai numa resposta para a Brumidala, que conhece, ela continua dizendo o seguinte, o desconhecido também me preocupa, não ter certeza de até quando será. Eu acho que muito do nosso medo é essa sensação de perda de controle, né? E a perda de controle é uma coisa que a gente tem que aceitar na vida, eu acho. Não só nessa crise, mas em tudo. A gente não tem controle mesmo. Quando a gente aceita esse fato, que é um fato, acho que fica mais leve de levar esse tipo de situação, né? A gente precisa, o que eu vejo outras pessoas falando, como a própria Monja Coen, pessoas do budismo, da filosofia oriental,
é aceitar a situação do jeito que ela é. Quando você aceita a situação do jeito que ela é, você passa a ter mais discernimento da forma de agir. Eu vi uma informação sobre os mercados dizendo não há crise de abastecimento. Não há crise de abastecimento. Porque se todas as pessoas saíram correndo e comprarem tudo que tem na prateleira, pode ser que tenha. Mas se as pessoas forem coerentes e cada um comprar o que precisa, a vida vai seguir com o abastecimento de comida como se segue. Talvez faltem algum tipo específico de alimento, mas ninguém vai passar fome. Então, essa crise alimentar, ela não existe. Existem pessoas panicadas comprando a prateleira inteira, entendeu? Aí a gente cria um problema, né? Exatamente. A gente cria o problema que a gente está com medo de viver. E é né? Tá. Da mesma forma que a sua irmã e você, eu tô recebendo muita informação pelo meu primo, que é médico. Ele tá aqui assistindo a live, é o João Vitor. Ele colocou assim: legal. Achei ótimo esse lance de se isolar de informações quando já se está fazendo a sua parte. As informações são um fator de estresse muito importante. E ele é médico e ele está muito preocupado. Ele conhece as informações reais, ele é médico da rede pública, ele sabe da situação, ele tem a perspectiva daquilo que vai acontecer, o que pode acontecer com a gente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para esse público. Assim, eu sou médico, eu sou profissional da área de saúde, eu sou enfermeiro, eu não tenho... Porque assim, a gente está estressado dentro de casa, no ar-condicionado, lendo. Você tem uma parte da população que tem que trabalhar, que tem que pegar transporte público, e você tem os médicos que estão na linha de frente da doença. Né? Meu primo é anestesista, então é a pessoa que vai entubar o paciente quando chega na hora de precisar entubar alguém. São os mais hábeis para isso. E aí o contágio é quase impossível não entrar em contato com a doença nessa situação. O que a gente fala para esses profissionais que, enquanto está todo mundo em casa, estressado por estar em casa, estressado por não poder trabalhar, estão na linha de frente e tem uma perspectiva de aumento de trabalho muito grande pelos próximos dias? É uma situação difícil mesmo. A minha irmã falou assim, possivelmente eu vou pegar o coronavírus e eu vou contar para vocês como que é. Porque ela é paramédica em Londres, né? E vários outros profissionais de saúde em outros países mandaram fotos, assim, no nível de exaustão, assim, acabados. E o que a gente pode fazer enquanto população é ajudá-los a não ficar doente e a não contaminar mais pessoas, porque isso vai sobrecarregar o trabalho deles. Essas pessoas, assim como qualquer outra, precisam entre eles, eu diria, entre vocês, busque fazer um grupo de apoio. Falar, porque eles estão falando da experiência que é muito comum da área de saúde. Então, se vocês puderem compartilhar entre vocês como é que está sendo, nomear os medos que eles têm também, entendeu? Eu vi uma médica trabalhando no hospital e a mãe dela estava em casa com tratamento de câncer. Então, o risco dela pegar a doença era muito maior por causa da mãe. Então, o medo que ela sentia, sabe? Então, é importante que as pessoas da área da saúde, elas têm que, às vezes, manter uma coisa de uma fortaleza muito grande para não sucumbir e não perder a capacidade de tratar as pessoas doentes. Então, isso também gera um nível de pressão, né? De estresse muito grande. O que eu acredito, vendo a minha irmã trabalhar, é que ela já desenvolveu uma resiliência maior. Então, eu acredito que grande parte das pessoas, assistentes sociais, pessoas da área de saúde, médicos, já desenvolveram uma resiliência maior de lidar com esse tipo de situação do que pessoas que não estão. Mas, ainda assim, são pessoas que sofrem muito mais com o que a gente chama de fadiga da compaixão, por exemplo. Ou com estresse pós-traumático secundário, que é de tanto você ver a pessoa sofrendo, ver história de sofrimento, ver as pessoas morrendo, você começa a sofrer com esses sintomas como se fossem seus. Então, se isso está te acometendo, se está sentindo ofegante, está tendo pensamentos intrusivos, é um momento para a sua própria saúde, se possível, né? Porque é muito difícil, se possível, dá uma pausa, se afaste durante um dia, respira, se recompõe, se restabelece, para depois conseguir voltar. Porque se você adoece, você deixa de atender um monte de outras pessoas, né? Hoje eu estava lendo um artigo da Harvard Business Review exatamente sobre a pandemia e sobre como a gente desenvolve a resiliência em momentos de pandemia. E aí eles davam 3 dicas muito objetivas do que fazer. A primeira é acalmar a mente, que é o que a gente já falou. Mindfulness, meditação, tentar focar no momento presente para que esse olhar para o futuro não tire a sua energia. A segunda dica era, ele dizia assim, olhar para fora da janela. Dizendo que nesse momento, ok, a gente está tentando trabalhar para poder aproveitar o tempo, mas falando sobre a importância da gente refletir sobre questões mais profundas.
ainda, né, da vida, daquilo que a gente faz, de significado, de como a gente vive. Falando que esse momento, né, seria um momento para isso, se reconectar com aquilo que existe de mais profundo. E terceiro, falava para se conectar com os outros através da compaixão. E aí eu acho que a gente podia, você tocou no ponto da compaixão, acho que a gente podia falar um pouco de compaixão e empatia, né? O que eu li uma vez, não sei se está certo, é que empatia é meio que se colocar no lugar do outro. Então, se eu tenho empatia por alguém que está sofrendo, eu sofro com aquela pessoa. E que a compaixão seria um outro tipo de postura em que você entende o sofrimento do outro, tenta ajudar o outro, mas não traz esse sofrimento para dentro de você. O Na que você verdade, acha? compaixão, para mim, compaixão e empatia são muito parecidos, sabe? Na verdade, Uhum, está relacionado com sentir com o outro, né? Você sente. Então, aí, por exemplo, pessoas que trabalham com saúde mental, ela sente aquela dor, mas ela não carrega essa dor. Se você carrega essa dor junto com você, você pode sucumbir, que é o que a gente chama de novo de fadiga da compaixão, que é um termo específico cunhado por uma pessoa que trabalha nessa área. Então, quando a gente trabalha com compaixão e empatia em relação à pandemia, a gente está tentando ter uma consciência social de como eu posso ajudar outras pessoas. Então, por exemplo, se eu tenho uma diarista, ela não pode vir uhum. na minha casa. Se você tem CLT, você tem seu dinheiro fixo que não vai ser abalado. A recomendação, acho que travou. Não, o pessoal tá Acho que falando que tá ok, voltei. vídeo e áudio. O meu, não, para mim não travou. Eu acho que deve ser um Ah, problema da internet da Lili, porque para as outras pessoas está seguindo também. Para mim tá normal. então tá. É porque você travou para mim, tá? Ah, Desculpa tá, eu aí. não sabia. Então, o que é importante é compreender. Se você tem dinheiro suficiente, continua pagando a sua faxineira, por exemplo. Porque ela, Uhum, se não tiver isso, ela vai começar a sofrer com questões financeiras, possivelmente ela não vai ter dinheiro para comprar comida. Então, como que você, dentro do sistema social, na posição que você ocupa, pode uhum, seguir contribuindo para que a economia continue girando, uhum, sabe? Porque se a gente analisa a nossa situação de privilégio, de ter uma casa, de não ter tanta gente, se você vê uma realidade numa favela, que tem 106 pessoas que uhum, dividem o mesmo quarto. Se uma pessoa pega essa doença, não há como as outras pessoas não pegarem. uhum, Não tem como criar uma pessoa num quarto, a outra pessoa num outro. Então precisa ser pensado em termos das autoridades ou de quem tem algum poder de fazer alguma coisa, de como contém, como que cria um isolamento sem que essas pessoas sucumbam à pobreza também. Porque um trabalhador uhum, informal que não vai sair para trabalhar, até porque não tem ninguém para comprar mate na praia, ou seja lá o que for. uhum. Como é que essa pessoa vai sobreviver depois? Como que o Eu governo, tava... então, sabe? Muita gente pressiona políticas públicas para que tenha algum incentivo de algum tipo de bolsa. Então, esse é um manejo de crise no âmbito sistêmico que nesse Uhum, sentido. entendi. Eu acho que também quando a gente faz a nossa parte, isso também, né, tem muita gente que fala, né, sobre quando você é caridoso, como isso também reverte para o seu próprio bem-estar, né? Eu acho que é um Uhum. alento saber que a gente está podendo fazer alguma coisa para melhorar a situação, ou pelo menos para não piorar. E eu acho que não deixa de ser o nosso dever mesmo, como cidadãos. O meu primo está falando, existe um movimento de fomento a pequenos comércios, especialmente mercadinhos, restaurantes, muito bom. É bem importante que a gente esteja atento, né? Porque quando isso passar, a gente quer continuar como a gente estava antes, né? A gente não quer que essas pessoas não consigam seguir com as suas atividades, a gente quer tentar voltar à vida normal, né? É É, isso. Então a gente falou sobre compaixão, a gente falou sobre empatia, a gente falou sobre reflexões mais profundas. E o que a gente pode falar agora sobre o aspecto mais coletivo, assim, desse esse pânico geral? Como é que você acha que a gente, como coletividade, e como que a gente individualmente pode colaborar para o bem-estar da coletividade? A gente está no New Law fazendo essa série de lives sobre os efeitos jurídicos do coronavírus, sobre o que as pessoas podem concretamente fazer pelos seus negócios. A gente está falando sobre gestão de emoções aqui, gestão de crise. E como que a gente pode colaborar assim, para uma melhor situação? Né? O que você vê assim, em termos de possibilidade de atuação individual?
O Edu tá falando, vamos ter Estão me prejuízo hoje ouvindo? após essa pandemia, principalmente danos emocionais. Agora voltou, deu uma cortada, mas voltou. Tem algum problema com a conexão daqui, eu acho. Mas a gente está te ouvindo. A gente está te ouvindo. Tá? Então eu vou continuar falando, qualquer coisa você faz um sinal. Então tá. Tá bom. Então, gente, quando a gente pensa numa gestão de crise sistêmica que está acontecendo aqui, é importante a gente pensar que a sociedade brasileira, especificamente, ela é uma sociedade desigual. Então, pessoas serão afetadas de maneira desigual. Quando a gente fala da favela, que eu falei agora, do Complexo da Maré, do Complexo do Alemão, de tantas outras, e quando a gente fala de perfil de pessoas que ganham bastante dinheiro, que não vão ser afetados pela crise, porque tem CLT, você que está nesse perfil específico, você tem um poder nas suas mãos de conseguir continuar alimentando essa economia de alguma forma. Como eu falei antes, continuar pagando sua faxineira que não está indo, continuar pagando sua babá que não está indo, consumindo cursos online de pessoas que são autônomas e ainda pequenas para conseguir gerar essa economia que faça sentido para você também, obviamente. Agora, tem algumas coisas que não estão no nosso alcance, eu acho, de indivíduos da gente fazer, a não ser que a gente pressione a política e as pessoas responsáveis, as autoridades, para fazerem. Então, eu vi agora, eu não sei o quanto que isso é verdade ou não, acredito que seja, que a conta de luz e gás e água não vão ser cobradas por 2 meses. Foi a última informação que eu vi. Então, isso eu acho que é uma atitude. Isso eu acho que é uma atitude importante, por exemplo, pensando nas pessoas que são autônomas e que isso realmente vai fazer um impacto positivo, sabe? Agora, e essas pessoas que já estão ali na linha da pobreza, como que a gente pode fazer? Porque dali vem, esse contágio vai continuar acontecendo, porque essas pessoas não conseguem fazer o isolamento social com a mesma qualidade. Então, as autoridades do Brasil, pensando num país desigual, como é a nossa sociedade, como é a sociedade brasileira, precisam pensar em medidas que vão proteger a todas as pessoas. Porque a gente falando, e eu e Isabela, que a gente vem, né, de um privilégio, privilégio não estou dizendo só, milionário, não, nada disso, tá? Mas a gente tem uma casa, a gente tem segurança, a gente consegue se isolar. Pessoas que não conseguem. Então, como que se pensa isso? A gente não é Dinamarca, a gente não está nesse nível de desenvolvimento. Então, o que é possível pensar? Comprar dos comércios locais, como o próprio seu primo falou antes. Então, pequenas iniciativas que estão ao seu alcance, faça. Se não está ao seu alcance, pressione as autoridades para fazer. Eu acho que são essas duas coisas que me vêm em mente. Entendi. E o que você falaria para aquelas pessoas que estão assim, mas eu não aguento ficar em casa, eu preciso sair, eu preciso ver gente, eu preciso ir na rua. O que a gente fala para quem está assim? A gente está um pouco assim também, né? A gente tem umas crises de vez em quando, mas a gente tenta raciocinar e voltar. Mas tem muita gente assim. Eu analisaria o cenário, tipo, aonde você está. Qual é esse nível de contaminação? Tá bizarro, porque se não... E, gente, vou falar uma coisa assim, da minha cabeça, pensando, se eu tivesse desesperada, preciso sair de casa, senão vou ter um troço, se não fosse perigoso, se não fosse nada, eu acho que eu vou sair de 5 da manhã, garantindo que não tem ninguém na rua, e ir dali uma caminhada e eu voltar. Porque nem na praia, se você for, você também não pode ir agora. Mas se mesmo assim você estivesse colocando em risco, colocando outras pessoas em risco, não vai de jeito nenhum. Vai fazer uma videoconferência com suas amigas, entendeu? Tomar uma cervejinha virtual e vai tentar ser feliz assim. Eu vi também uma pessoa falando assim, eu tenho depressão e a parte do meu tratamento para depressão seria encontrar pessoas, sair na rua, me relacionar com pessoas, enfim, como é que eu fico nessa doença? Que nem todo mundo, né? Online. Não tem jeito. Gente, eu criei um grupo chamado Abraço Virtual. Esse abraço virtual é liderado por pessoas que têm experiência e formação nessa área. Então, foi criado justamente para pessoas, cara, estou em depressão, não sei o que fazer, sou do grupo de risco, estou angustiado. Então, lá a gente vai conduzir uma série de atividades e trazer informações para tentar trazer esse estado de calma interior. Eu imagino que para uma pessoa que tem um quadro depressivo é muito mais desafiador para uma pessoa que não tem. Mas é importante ter contato com pessoas, sim. Só que você vai ter esse contato virtual. Mesmo, e como é que assim. Liga para a família, liga para os amigos e faz. Você me mandou uma mensagem sobre o abraço virtual, mas como é que as pessoas conseguem chegar lá? Tem site? Como é que é?
Então, o abraço virtual tem um link, é um formulário, você preenche o formulário e o link é pelo Zoom. Cabe no máximo 100 pessoas por reunião, já tem 60 pessoas inscritas. Vai acontecer hoje às 7h30 da noite. Você tem que ir na página da Peace Flow do Instagram e clicar no link que está na bio. Aí ali você se inscreve, vê o link, cada semana vai ter um encontro. Então, se você perder o primeiro, os outros vão ser liderados por outras pessoas que estão em parceria comigo. Então, a ideia, eu não sei quando vai acabar, a gente vai fazendo até enquanto tiver necessidade para isso, sabe? Então, se você está muito angustiado, pula lá no grupo, que lá acho que a gente vai conseguir dar uma atenção melhor para esse assunto específico. Pessoal, a Peace Flow escreve assim, P-E-A-C-E-F-L-O-W. Vocês colocam o segundo W? WW no Instagram, sim. Pronto. Então procurem, porque acho que pode ser uma ferramenta super útil para esse momento, né? E como é que a gente lida? Porque assim, é muito fácil também você criticar o outro, né? Eu vejo assim, a pessoa sai na rua e começa os vizinhos, volta para casa, você está espalhando o vírus, não sei o quê. Como é que a gente lida com essa agressividade com o outro nesse momento? Como é que a gente tenta impedir que isso escale, né? Eu vi que já aconteceram alguns episódios de violência contra orientais, porque as pessoas identificam com chineses, aí falam que a pessoa é culpada pelo espalhamento do vírus. Meu Deus, será que essa crise vai trazer o que a gente tem de pior ou o que a gente tem de melhor? Acho que os dois, né? Acho que os dois lados. A culpabilização é uma falta de autorresponsabilidade. Assim, você quer culpar as outras pessoas, está em negação. Travou um pouquinho, vamos esperar que ela já deve voltar. Voltou? Agora voltou. Você falou que a culpabilização é uma forma de você fugir da sua autorresponsabilidade. Isso, porque não muda nada. Então, assim como na crise política, agora na crise da pandemia, tem dois estereótipos, né? Um é aquele sem noção, que sai pela rua, que não tá nem aí, egoísta, que tá no lado da negação. E outro estereótipo é do histérico, panicado, que tá daquele outro lado. Então, quando a gente trabalha com esses dois extremos, é importante a gente trazer informações baseadas em estatísticas e na realidade, porque a gente não pode negar o fato. Então, na própria comunicação não violenta, a gente trabalha com observação sem julgamento, né? Então, eu preciso, não sei a que ponto essa pessoa está, se é possível conversar. Mas você trazer como que você se sente, eu me sinto muito insegura e com medo quando eu vejo pessoas transitando na rua. Porque se eu pegar a doença, os meus avós, eles vão morrer. E isso para mim seria muito doloroso. Eu quero saber o que te motiva a andar na rua. Você, por quê? Então, trazer um porquê, isso ajuda você a começar um diálogo. Porque se você só acusa, se você tem noção, tá na rua, ele vai gritar de volta, sou histérica, não saco. Então, não houve uma possibilidade de transformação. Mas se você consegue... Eu ia te pedir, Daiana, só para... Isso. Eu ia te pedir depois só para voltar no conceito de comunicação não violenta, que é um conceito que a gente ainda não tem acesso no campo do direito. Então, acho que boa parte do nosso público não sabe o que é isso. Então, se depois você puder voltar nesse conceito, falar um pouquinho sobre o que é comunicação não violenta, quando que a gente pode usar e as principais ideias envolvidas nisso, acho que vai ser muito útil para o pessoal. Então, a comunicação não violenta é uma abordagem para criar conexão e transformação dos conflitos. O primeiro princípio da CNV é isolar o fato do seu julgamento. Então, ao invés de você chamar a pessoa de sem noção, você vai dizer, olha só, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, como se transmite a doença é assim, assim, assado. Você precisa trazer como que você se sente, me sinto insegura, eu tenho medo. E você está partindo de um lugar de curiosidade para saber por que a pessoa faz o que ela faz. Então, isso faz com que seja possível algum nível de diálogo que traga uma transformação possível. Essa você não sabe a motivação. Quando você sabe a motivação, ela pode dizer, eu preciso sair agora, que eu tenho avós também em casa, eu tenho que ser a pessoa que vai no mercado comprar comida. Então, isso já muda seu julgamento daquela pessoa. Então, cria uma possibilidade de diálogo. Agora, supondo que é uma pessoa totalmente histérica, sem noção, do extremo oposto, é preciso as informações, estatísticas e número para trazer a aceitação da realidade e a dificuldade de lidar com incerteza.
Como a gente faz isso é trazendo a empatia e a escuta empática, né? Que é outro fator da comunicação não violenta. Então, eu quero ouvir essa pessoa. Você não está entendendo os fatos, você também está com medo que isso possa te afetar, por que que você está agindo assim? Então, isso cria o nível de diálogo. A necessidade de todas as pessoas comuns nesse momento é a necessidade de segurança, é a necessidade de certeza, necessidade de zelar, né? Então, as comunicações, elas podem partir por aí. Porque essa pessoa que não está fazendo isolamento social há de ter alguém com quem ela se preocupe também. Será que ela não está compreendendo todo? Então, a comunicação não violenta pode contribuir para chamar essa pessoa para mesas de conversa nesse sentido. E também ouvir dela para saber, será que eu não estou na margem das pessoas que estão totalmente em pânico? Será que existe aí? Aonde que eu estou, né? Então, essa conversa permite entender o lugar da onde cada pessoa está falando. Faz sentido? Faz que a comunicação não muito. violenta é tanta informação que às vezes é Faz difícil muito. dizer. Mas vocês conseguiram entender, né, pessoal? A gente está falando aí de técnicas, acaba sendo um conhecimento que é muito empregado nas negociações, principalmente nas negociações difíceis, que a gente pode começar a aplicar no nosso dia a dia, porque neste momento de pandemia, todo mundo é envolvido numa situação em que o comportamento de um afeta o comportamento do outro. Então, a gente pode usar essas técnicas de comunicação não violenta para conseguir se relacionar com as pessoas da nossa casa, com o nosso vizinho, para evitar que haja uma escalada de conflito. Sim. Quando não necessariamente existem nem comportamentos opostos, né? Quando a gente entende verdadeiramente a situação, a gente pode até compreender o outro, entender as razões pelas quais o outro faz aquilo. Daiana, você fala muito da girafa, né, nas suas aulas. Fala um pouquinho pra gente do que é isso da girafa e como é que os ensinamentos da girafa podem ajudar a gente nesse tipo de situação. Gente, a girafa, ela é o arquétipo da comunicação não violenta. Então, quando a gente fala, vamos falar girafês, já é essa comunicação vindo do entendimento de quais são as suas necessidades, de como você se sente, do que você saber fazer um pedido claro, do não julgamento. E quando a gente fala lobo, é o contrário, é a pessoa que está julgando, que está criticando, que está culpando, que está, né, estereotipando. Então, por exemplo, eu vi um filho crescido já, com quase 40 anos, falando com a mãe, que deve ter seus 70, mora em cidades diferentes, e ele muito preocupado com a mãe. Então, ele vira para a mãe e fala, mãe, você não vai sair ao mercado, você não pode ir ao médico, você precisa ficar em casa, precisa se proteger. E a mãe do outro lado fala assim, eu vou continuar fazendo tudo que eu preciso fazer normalmente. E o filho surtando do outro lado, não vai não, você não pode fazer isso. Você pede para sua outra filha ir lá e no mercado comprar, porque você é grupo de risco, porque não sei o que. Ela falou assim, mas eu preciso fazer as coisas. Então, eu falei, olha, você precisa se comunicar de uma outra forma. Você precisa falar desse lugar de preocupação. Dizer, mãe, aí é como a girafa falaria. Ele falou como lobo. A girafa falaria, mãe, eu estou muito preocupado. Você já viu as estatísticas? Você está compreendendo o que é um grupo de risco? De acordo aí, trazendo objetividade e fatos. De acordo com o grupo de risco lá, você está no grupo de risco. Você pode pegar uma contaminação e pode ser que você venha ser internada e quem sabe até falecer. Você imagina isso? Eu estou muito assustada. Como é que você acha que a gente pode fazer juntos para criar uma estratégia para que você fique mais protegida? Então, isso possivelmente seria muito mais fácil de ouvir para a mãe a nível de preocupação do filho e ela parar para pensar e falar, tá, como será? Então, ela está sendo puxada para a conversa e não falando, vai fazer, não vai fazer. Então, a maneira como a gente traz essa preocupação para as outras pessoas, e que eu vejo muito aí o conflito de gerações também, ajuda nessa conversa familiar, sabe? A Malu tá falando que a mãe dela de 83 anos está agindo assim, então acho que é hora de tentar adotar essa estratégia, né? Mudar um pouco, porque de alguma forma você pega a pessoa que seria um objeto de uma determinação sua e coloca ela como co-sujeito para decidir o que vai acontecer na vida dela também, né? Ninguém quer que outra pessoa externa resolva o que você pode fazer, o que você não pode fazer. É muito desconfortável, né?
Eu estava pensando, Daiana, a gente tem mais uns, no máximo 10 minutinhos até o Instagram derrubar a nossa live. Eu pensei da gente dar algumas dicas concretas para as pessoas de coisas que elas podem fazer para ficarem melhor nesse momento. E aí até convidar o pessoal que está ouvindo a gente a compartilhar também o que eles estão fazendo. Acho que eu posso começar falando de mim um pouquinho. Eu também tô que nem todo mundo, né? Eu sou uma pessoa que tem muita energia. Então é muito difícil para mim ficar presa em casa. Então eu tô fazendo algumas coisas, assim. Eu tô tentando reduzir o café, tomando chá o tempo inteiro. Que é difícil, porque eu adoro café. Eu comprei esse livrinho, chama Exercícios para a Alma. Tem umas dicas, assim, em cada página tem uma dica, que é mais uma coisa para te ancorar. Tem muito livro bacana nessa linha, né? Alguns de meditação, alguns que trazem reflexões, alguns que propõem exercícios. Falando de exercício, eu estou fazendo exercício em casa também, porque eu preciso me cansar, senão eu não consigo dormir. Estou tentando manter a minha rotina de sono, dormir no horário certo, acordar no horário certo, beber muita água. Estou comendo igual uma louca, mas ok, porque eu acho que ok também. Eu vejo muita gente se lamentando, mas, gente, acho que válvula de escape para ser válvula de escape. Ninguém vai morrer se engordar 1, 2, 3 quilos durante esse mês, depois a gente compensa. Claro. Eu acho que é bom ter uma válvula de escape, né, de alguma maneira, né? Eu não vou, me entupir de colesterol nem nada, mas acho que a gente precisa aceitar também o que está acontecendo e que algumas mudanças vão acontecer, né? Não dá para a gente manter a rotina que a gente tinha porque é simplesmente impossível. Estou cuidando das minhas plantas, que eu acho que a natureza também ajuda. Cuidando de mim também. Hoje eu botei as plantas para tomarem sol, depois eu falei, acho que eu vou me colocar para tomar sol também, que nem eu fiz com as plantas, acho que eu vou fazer comigo. A Maitê está falando que ela tá na segunda fase de um concurso, então concurseiro sempre é um pessoal que já fica um pouco mais estressado. Ela falou que suspenderam o concurso, avisando que quando voltar tem pressa. Com isso estou tentando estudar e passar por tudo isso surtando. Mas acho que o concurseiro ele tá sempre numa pressão, que também é a pressão que a gente está vivendo. Acho que é mais uma questão de você olhar o lado bom das coisas, pensar que agora você tem um tempo, que você está em casa e que com algum esforço talvez você consiga se concentrar, né, manter essa rotina de estudos, ver isso como uma oportunidade, né, porque de tudo que é ruim a gente consegue tirar coisas boas, né, não é o que eles falam? Claro. Então acho que existe muito de tentar fazer isso. E você, o que você está fazendo por aí? Então, eu tô lendo aqui a Maitê, que tá dizendo que tá com 3 crianças em casa, né? Então, eu até fiz um vídeo outro dia dizendo, gente, maratona de série, ler os livros, isso não é para quem tem filho em casa. Então, se você não tem filho em casa, lê maratona de série, aproveita. Se você tem filho em casa, você vai ter que ser muito criativo para desenvolver muitas atividades junto com as crianças, né? Porque isso é realmente, assim, um desafio muito grande. Então, eu comprei argila para tentar brincar de argila junto com a Maia. Baixei um aplicativo de brincadeiras para fazer junto com ela. Eu gosto de vê-la se desenvolvendo, então para mim isso também traz algum prazer. Organizo o tempo junto com o Eduardo de forma que eu tenha o meu espaço individual para fazer uma live, para ler um livro e outros momentos para que ele também tenha esse momento. Vou começar a retomar as minhas meditações de mindfulness nesse momento. E eu diria para as pessoas, gente, pesquisa sobre mindfulness na internet. Tem várias orientações gratuitas no YouTube. Isso vai te ajudar muito a lidar com a ansiedade e faça como a Isabela os exercícios físicos em casa. Então, dentro da sua rotina, meditação e exercício já vai te ajudar bastante nesse centramento para lidar com as crianças em casa, para trabalhar ou para estudar, sabe? Então, se eu tivesse que dar 2 dicas, assim, seriam essas: meditação e exercício. E acho que também aceitar quando a gente surta, né? Porque surtar também é normal nessa situação, né? A meditação vai ajudar nessa aceitação. Ele falou que eu criei uma rotina de hidratação, que é bem importante, né? Tem muita gente que esquece de beber água, alimentação, atividade, descanso e diversão. O desafio é seguir. E como a gente falou, ele está nesse grupo mais pressionado, né? Esse grupo dos profissionais de saúde que é ainda mais pressionado. E deve ser muito difícil, porque você começa a se olhar como uma ameaça para todo mundo que convive com você também, né? Você é um grupo de risco de contágio, né? Nesse sentido. Mesmo que seja um médico saudável que possivelmente pega a doença, vai sobreviver, mas vai sofrer, né? Pode passar para as outras pessoas.
Daiana, fala um pouquinho também do trabalho da sua irmã. Eu tenho acompanhado as informações que ela está dando, achei super interessante. Fala um pouquinho para o pessoal também. Gente, a minha irmã é um ser maravilhoso desde criança, que ela salva os bichos, salva as pessoas na rua, entendeu? Ela nasceu para o que ela faz. Ela é paramédica em Londres já há muitos anos. E ela fez um vídeo sobre conscientização do coronavírus para as pessoas, trazendo muito sensato, assim, trazendo informações reais para as pessoas não panicarem, mas para também não ficarem na negação. E o vídeo dela atingiu 20 milhões de pessoas, foram passados, assim, tá bombando. O perfil dela é Priscila Paramédica Londres no Instagram. E ela diariamente faz alguns vídeos de atualização, respondendo as perguntas das pessoas, mais perguntas científicas relacionadas com a área médica. Então, e ela pega tudo ligado às informações que são confiáveis da Organização Mundial da Saúde e de outras organizações de confiança. Então, eu sigo ela para ficar em dia com o que está acontecendo e eu acho que é uma fonte confiável nesse sentido também. Se a gente tem que escolher uma fonte só, né? É bem importante que seja uma fonte confiável. Meu primo falando, estou isolado até da minha esposa grávida e do meu filho pequeno. Difícil, uma né? abdicação danada, muito difícil. Nossa, Fala um pouco super pra difícil. gente também do seu trabalho no Peace Flow, daquilo que vocês têm. Então, a Peace Flow, ela é uma empresa que trabalha com gestão de conflitos e comunicação não violenta. Então, a gente faz muito treinamento e consultoria para organizações não governamentais, para empresas, a gente dá aula, faz facilitação de conversas e mediação de conflitos. Então, depende muito do caso, sabe? Tem empresas que contratam a gente dizendo, cara, tem uma treta aqui, pelo amor de Deus. A gente vai, treina as pessoas e faz uma facilitação de conversa num grupo para tentar criar processos e escuta entre as pessoas para que as coisas fluam bem. E eu tive um monte de palestra e curso cancelado, né? Tô aqui também, gente, agora. Tô pensando em fazer curso online, palestra online, para ver se vai render alguma coisa. Que é o que Mas é tem, né? sempre bom, Trabalhar né? com o que temos. Com certeza, sem dúvida. O nosso tempo está acabando. Antes do Instagram derrubar a nossa live, eu queria super te agradecer por ter estado com a gente, por ter trazido também tanto conhecimento nesse momento que é tão difícil para todo mundo. Queria agradecer a todo mundo que participou da live também, que compartilhou as suas dores, as suas reflexões, as suas estratégias. Obrigada, gente. Obrigada, Daiana. E a gente Obrigada, segue aqui na Isabela. nossa Obrigada, missão. gente. Um beijo grande para vocês todos. Se cuidem. Beijo, até Tchau, a tchau. próxima. Até Tchau. mais.